E nós estamos aqui hoje para mais um vídeo, uma aula espetacular para você, profissional da saúde estética, que sempre está nos acompanhando aí para falar sobre dermos cosméticos da Bonavita, onde a gente sempre está abordando assuntos bem importantes. O assunto de hoje será sobre base cosméticas e não sobre as alterações ou algum tipo de associação em tratamentos de consultório. Mas ele é tão importante, ou diria até para você mais importante ainda, porque sem esses maravilhosos dermos cosméticos a gente não realiza nenhum tratamento em nosso consultório, tá? Então, já deixa o convite aí para você que nos acompanha e que ainda não assistiu outras aulas sobre base cosmética, procure aqui no canal ou no próprio Instagram, porque nós já falamos sobre a nocividade dos parabenos ou de conservantes liberadores de formol, nocividades de óleo mineral, e hoje nós vamos falar sobre este garotinho aqui, ó, propileno glicol, que ele também é essencialíssimo na formulação cosmética, porém uma nocividade muito grande. Bonavita, bases verdes, desde 2002, primeiros desafios lançados, quando aí em 2005 surgiu o primeiro cosmético de bases verdes no portfólio. E eu digo para você, um marco na cosmetologia do Brasil, porque a partir dali, todas as outras empresas também se adaptaram a esse novo olhar de bases seguras e também devido há muito problema de alergia de cosméticos, a importância de entender isso e de substituir isso para fornecer produtos dermocosméticos seguros para você, profissional que atende no seu consultório, e o estender o tratamento ao seu paciente através do skincare. Sou Isabel Piatti, para quem não me conhece, tenho mais de 28 anos na área da estética, sou autora de livros, palestrante internacional e consultora de desenvolvimento aqui da Bonavita Dermocosméticos. Então deixa o convite aí para você compartilhar esse vídeo e todos os outros vídeos do canal e assistam os outros que também é muito conhecimento compartilhado de uma forma acessível e gratuita para vocês, certo? Então vamos falar desse bichinho, desse menininho, propileno glicol, e a correlação dele com alergia a cosméticos. A gente já sabe que os cosméticos que têm conservantes que liberam formol, parabenos ou óleo mineral também são causas de alergenicidade, mas o propileno glicol ganha de todos. E aqui que nós vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? E a minha frase, como sempre, né? Decifre os rótulos de seus cosméticos e previna-se de ciladas. Se você ainda não sabe ler rótulo, ó, não sabe ler o rótulo, aprenda aqui conosco, aprenda comigo, porque não interessa marketing de produto, não interessa marca de produto, não interessa beleza de pote, viu, gente? O que funciona é o que está aqui dentro, e se não tiver uma formulação segura e adequada, você corre riscos, muito riscos, tá? Propileno glicol já é considerado o maior alergênico em termos de medicamento tópico e cosméticos. Por isso, um verdadeiro dermocosmético não pode ter ele na formulação. E este aqui é o nickname dele, propilene separado glicol, tá bom? Então, o que nós vamos pensar sobre isso? Primeira coisa, vamos lá aos nossos parceiros, a minha célula de Pardal, professora Pardal, e a minha pele, a minha maquete. Então, nós vamos lidar com o nosso maior órgão do corpo humano. E a função principal de nossas células e da nossa pele é proteção, barreira cutânea, proteção contra agentes externos, mecanismo imunológico de defesa. Então, quando eu falo em alergia, eu preciso focar essas duas funções da pele, tá? Sistema imune, que está na pele também, e a nossa função de barreira de proteção, tá? Com isso, eu tenho lá epiderme, derme, hipoderme era antigamente, hoje é a tela subcutânea,
mas o que nós vamos estar falando principalmente é aqui, ó, da epiderme. O quanto o propileno glicol ou as substâncias nocivas em formulação cosmética é responsável por alergia. E lembrando aqui da nossa pele, maquete de quinta série, eu tenho aqui núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Todas as células, independente do sistema que você está estudando, apresentarão essas três estruturas. Quando eu falo em alergia ou desestruturação da célula, eu estou falando da membrana plasmática, que é fosfolipídico, tá? Se eu tenho a membrana agredida, eu também vou sofrer envelhecimento cutâneo precoce e agressão perante agentes nocivos do nosso dia a dia, principalmente nos dermos cosméticos. Por isso é importante conhecer muito bem a anatomia e fisiologia e reações químicas dessas duas estruturas. Então vamos começar só sobre a epiderme, porque quando eu pego um creme, estou aqui com creme, vou pegar o creme, vou aplicar o creme. Aonde que eu aplico o creme? Não é na derme, não é na tela subcutânea, é na epiderme. Aqui, ó, eu aplico o produto aqui. Então, é o primeiro tecido ou a primeira área do maior órgão do corpo humano a ser atingido, a epiderme. Por isso que eu falo da epiderme quando eu falo em reações alérgicas, dermatites principalmente, porque aqui nós temos, olha, a estrutura das camadas. Camada do estrato basal, espinhoso, granuloso e córneo. Lembra que eu falei para você da estrutura da nossa pele, da nossa célula, melhor dizendo? Célula de camada basal, estrutura fosfolipídica, ok? Então, se eu aplico um produto na epiderme, aqui em cima no estrato córneo, eu estou afetando membrana plasmática celular, além de diminuir barreira cutânea da pele. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é estas ligações aqui, ó. O desmossomas está nas duas primeiras camadas da epiderme, de baixo para cima. Camada basal e espinhosa, que são as ligações entre as células, chama-se desmossomas. A partir do momento do estrato granuloso e córneo, ele matura, amadurece. E aí o desmossomas torna-se córneo-desmossomas, de estrutura de camada córnea, de mais presença de queratina na ligação. E isso, vamos fazer uma outra analogia. São tijolos, e isso aqui é um muro, ok? Quando eu tenho colocação de tijolos para formar muro, o que eu tenho entre eles para uma ligação? Cimento, tá? Um preparo de areia, cimento e cal. Ali, então, nós temos os desmossomas ou os corneossomas e mais ainda a estrutura da barreira feita com a parte de ceramidas, ok? Essa é a estrutura da nossa epiderme para proteção externa. Aí, quando eu entro com cosmético Shin, porcaria, o que acontece? A base cosmética com propileno glicol vai agredir, vai abrir essa pele, vai derrubar esse muro, e vai fazer com que esse muro de contenção fique falho, e aparecendo então ali a dificuldade, as diferenças e as deficiências da estrutura de proteção da nossa pele. Quem é afetado nisso? Todas as células de queratinócitos. Aí elas começam a mandar pedido de socorro para as células de defesa. Então, nós temos também células de Langerhans, tanto na epiderme como na derme. Essas células de defesa recebem o sinal de SOS, socorro, está acontecendo alguma coisa aqui, e começa então o processo de alergia, que são as dermatites de contato, dermatites alérgicas, que pode ser não só de pele, mas também respiratória, alimentar, etc. e tal, mas também pode ser o gatilho através da pele, mas principalmente dermatite de contato. E aí então, eu vou falar para vocês quais são os estudos da questão do propileno glicol. Mas, Bel, quando que entra o propileno glicol numa formulação? Em que tipo de base? É só uma base creme que entra
formulação com propileno? Não. Temos base creme, temos base flan, que é uma base mais oleosa. Temos base líquida, ó, loção termal, base líquida, loções tônicas, tá? Deixa eu pegar o papel aqui para limpar. Temos também base gel creme, olha só, a base gel creme ela é diferente de uma base flan, que é diferente de uma base creme, ó, base creme. Então vocês conseguem notar que existe diferença nas bases. Porém, tem sérums também, deixa eu colocar aqui um sérum. Esse aqui é a estrutura de um sérum corporal, mas existem os sérums faciais, tá? Então eu tenho vários tipos de apresentações organolépticas, que são as bases, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma base de um sabonete, que também pode apresentar ali o propileno glicol. Base de máscara, essa base aqui, por exemplo, é uma base de máscara gel, que também precisa ter a presença do propileno glicol, porque o propileno glicol ele é um solubilizante de fórmula. Então vamos lá. Eu tenho estrutura líquida, eu tenho estrutura oleosa, em outros vídeos eu já mostrei a formulação de um creme, digamos assim. E quando eu tenho essas duas estruturas, elas não se misturam. Eu preciso de um solubilizante. Então, o propileno glicol ele é um humectante, ele é um solubilizante, não só um solubilizante de duas formas de base diferentes, base aquosa, base oleosa, mas ele é um solubilizante também de estrutura para poder apresentar uma homogeneidade entre os ativos que estão presentes na fórmula. Então, ele tem uma grande função dentro da formulação. E eu vou representar ele hoje aqui através de um detergente, aquele detergente que a gente compra para fazer a lavagem da louça, tá? E olha só, essas duas micelas que são incompatíveis, se a gente abrir a embalagem, funciona melhor, né? Olha, são incompatíveis quando eu adiciono um solubilizante na formulação. O que acontece com aquela formulação ou com aquela junção de ativos dentro daquela fórmula? Uma homogeneicidade, tá? Então, essa é uma das funções do propileno glicol. Por isso que eu estou trazendo hoje aqui o tema para vocês só do propileno glicol. E ele não está só em base loção, base creme. Base loção, gel creme, creme e loção. Ele está em todas, tá? Todas as bases, até mesmo em bases líquidas, quando eu preciso ter uma solubilização maior da fórmula, certo? Então, essa é a função, uma das funções do propileno glicol dentro das formulações cosméticas, ok? Por isso é importantíssima a presença dele. Porém, altamente nocivo, mais nocivo que propriamente o óleo mineral. Aí o que ele faz? Ele trabalha na quebra dessa função de barreira de proteção do manto hidrolipídico, pele, e da barreira cutânea. Ele deixa as nossas células mais suscetíveis a agressões, tá? Principalmente de radicais livres. Aí o que acontece? Pode já, adiantando, dizer que o propileno glicol contribui para o envelhecimento cutâneo e também contribui para maior ressecamento ainda da pele. Então imagina você, profissional que trabalha o dia inteiro em atendimento, o dia inteiro você vai estar em contato com cosméticos. Então você desenvolve dermatite ocupacional por causa da base inadequada, principalmente com relação ao propileno. Substâncias alérgicas. Em 2004, um grupo brasileiro de estudo de dermatite de contato fez eles chamam de bateria padrão brasileira de alergologia. 40 substâncias alergênicas, onde eles vão estudar quais dessas 40 substâncias alergênicas aquele determinado indivíduo que está apresentando uma alergia, uma dermatite, tem reações, tá? Dentre elas, aqui eu só citei algumas, tá? Dentre elas, destaco Cáton CG, que é um tipo de conservante que associa dois conservantes, que é metilcloroisotiazolinone e metilisothiazolinone. Nome bonito, né? Vamos pôr para o próximo vídeo aí, quem sabe? E destaco também o propileno glicol, tá?
que tem esse nickname, propileno glicol. Como que é realizada essa bateria? Então é feita a colocação da matéria-prima ou da substância relacionada, dentre as 40, são 40 tiquezinhos que são colocados na pele, em forma de sticks, não? E é colocado e avaliado durante o período, 24 horas, 48, 72 e 90 e alguma coisa de minutos, né? Que o paciente volta para o consultório e é avaliado qual tipo de reação. Pode ocasionar vários tipos. O que mais vai ocasionar alergia àquela paciente, aquele paciente, aquela substância mais alérgica ao organismo daquela pessoa, vai apresentar essas alterações demasiadas, tá? Não estou aqui dando uma aula de avaliação de alergia, por isso não vou entrar em detalhes aqui. Mas é assim que é feito os testes alergênicos e é colocado todas essas substâncias que vocês estão vendo aqui na tela, entre elas propileno glicol. Onde encontram essas substâncias? Principal, cosmético, nas bases e nos veículos. Secundário, pomadas medicamentosas, tá? Então, ali que nós vamos ter. E também na alimentação, tá, gente? As bases, elas são função carreadora, mediadoras usados também como solventes e diluentes, o próprio propileno glicol tem essa função, e as bases devem garantir a entrega das substâncias de tratamento à pele dos nossos pacientes. Por isso é importante conhecer que base você está usando. Não interessa se é vitamina C a 20%, mas ela vai ser realmente entregue, a base dela, a base desse ativo está correta para receber a função na pele e desenvolver o resultado, beleza? As bases devem ser mais biocompatível possível. Tudo que for, digamos assim, substâncias que não são naturais, digamos assim, pode apresentar alergenicidade. Mas vamos lá, um dermocosmético natural é aquele que você pega o abacate na geladeira da sua casa, descasca ele, amassa e põe na pele. 100% natural, tá? Eu sempre vou ter substâncias químicas nas minhas formulações cosméticas. Salvo se eu tiver uma formulação cosmética em base pó, que daí não é adicionado água. Então eu preciso ter conservante, solubilizante, antioxidante de fórmula, tá? Só que se eu tiver o mais possível próximo da similaridade de formulação da nossa pele, menos agressão eu terei, tá? Isso para tudo, tá, gente? Cosméticos de higiene pessoal, embelezamento e tratamento. Aí vamos lá, propileno glicol, que é o nosso tema de hoje. Ele é um álcool fluido incolor, higroscópico, solvente, hidratante umectante e hidratante umectante mascarado, né? Conservante, estabilizante, antisséptico. Ele reúne todas essas funções. Então, ele é uma matéria-prima versátil e de amplo aspecto. Porém, potencial irritativo e alergênico, quinta na substância dos 40 substâncias do padrão brasileiro de alergologia. Ele é em quinto lugar como mais reativo na pele. Então, cabe buscar uma solução para algo que seja mais base verde possível e que tenha mesmo amplo aspecto de ação e versatilidade na formulação. No final, fica até o final, que eu vou contar para você quais são os substitutos que não provocam alergia, tá? O propileno glicol, ele também vai ser um solvente de fácil absorção na pele. Então, ele quebra a barreira facilmente, ele quebra as ligações das células da camada do extrato córneo e do extrato granuloso e também dos outros dois extratos, que é o que são antes de chegar à derme, que é a camada germinativa e a espinhosa. Por isso, ele aumenta a permeabilidade do ativo na pele, para fazer maior função. Mas de que adianta ele aumentar se ele provoca alergia? Ele também faz a retirada de lipídios da camada córnea. Então, olha só, essa barreira, analogia de muro de tijolo novamente.
Se ela está deficiente, vai facilitar a entrada de outras coisas, além do ativo de tratamento. Aí não vamos mostrar para vocês que não é a Isabel falando ou que é a Bonavita Dermocosméticos condenando, não. Vamos pegar formulações cosméticas variadas. Tarefa de casa, vai lá no seu banheiro, tira todos os seus cosméticos, põe em cima da mesa e começa a avaliar um por um formulação cosmética na composição ingrediente atrás, tá? Eu tenho uma lista maravilhosa para vocês poderem fazer essa comparação, é só me solicitar. Estudos de 1996, alguém lembra desse ano? A 1006, ou seja, 2006. Eu tenho ali 96 para 2006, 10 anos de estudo perante 23 mil pacientes. Todos eles foram estudados sobre alergia a propileno glicol. Teste positivo a propileno glicol deu um elevado percentual, aonde as fontes desses testes, 53% foi de cosmético. Veja, nosso dia a dia, cosmético. O shampoo, o condicionador, o desodorante, o creme de tratamento, a base do filtro solar e 18% medicamento tópico. Aquelas pomadas que de vez em quando a gente tem que usar, enquanto que cosmético é todo dia, quase toda hora do dia, né? Alergia a propileno glicol. Em 2005, Ledsman colocou ali no estudo dele o potencial irritativo dessa matéria-prima. Concentração em produto e disfunção de barreira cutânea. Essa foi a conclusão do estudo dele. 2008, 7 bases de medicamento de uso tópico, o propileno glicol é o maior potencial alergênico. 2010, 84 pacientes acompanhados, 12% apresentou alergia a propileno glicol, um percentual de 14%, elevado, porque é um dos gatilhos de desenvolver alergia, que é somado a outros, como por exemplo o aumento do hormônio do estresse, do cortisol, que está no nosso dia a dia constante, junto com a alimentação ou alterações emocionais. Isso são somatórias. Então, quando se fala em termos de produto tópico, o propileno glicol é o 5º maior alergênico na questão de presença no nosso dia a dia de formulação cosmética. Aqui mostra uma foto onde a paciente tinha feito uma cirurgia de aumento de mama e ela estava usando uma pomada de cicatrização no corte e ela desenvolveu alergia. Quando o médico eliminou essa pomada cicatricial, parou a alergia dela. Daí chegaram à conclusão, ela fez o teste padrão dela e mostrou que dentro da formulação daquela pomada de cicatrização, o propileno glicol estava presente e a alergia que ela estava apresentando àquela pomada era do propileno. Também, uma curiosidade, a gente sempre compra muito colírio para hidratar nosso globo ocular, né? Porque está faltando lágrimas na nossa vida e os médicos pedem para hidratar. A gente vai lá, compra qualquer um e fica aplicando várias vezes ao dia. Saibam que 80% dos colírios, a base QSP dele é o propileno glicol. Então, presta atenção no que você está comprando. Não compre marca, não compre marketing, não compre propaganda. Compre composição cosmética, tá? Elimine tudo que é matéria-prima nociva. A partir do momento que você começa a ter esse olhar crítico nas escolhas que você faz no seu dia a dia, nos dermocosméticos, não dá para chamar de dermocosmético um cosmético cheio de xenobiótico, né, gente? Então, se você compra cosmético para o teu dia a dia cheio de xenobiótico, não é cosmético. O dermocosmético é verdadeiramente tratamento. Bases verdes, vidro de óleo mineral, parabenos e principalmente propileno glicol. Nenhuma substância que acelere o envelhecimento na base, ok? Então, comece a ter esse olhar crítico nas compras, aquisições e escolhas dos teus cosméticos. E mais uma curiosidade aqui, gente. Cosmético de base verde, cosmético orgânica,
Perfeito. Cosmético vegano é marketing, porque o vegano não é sinônimo de qualidade. Vegano permite qualquer presença de xenobiótico em sua formulação, porque o vegano é não conter matérias-primas ou substâncias ativas que sejam de origem animal. Ponto. O resto ele permite. Óleo mineral, propileno glicol, parabenos, conservantes que são nocivos à nossa pele, ele permite. Então, cuidado com... então eu estou salva porque estou usando cosmético vegano. Presta atenção na formulação da base, ok? Então, xeno, estranho, biovida, ok? Por isso, não vamos mais usar xenobióticos na formulação de base cosmética. Célula-alvo. Quando falo da célula-alvo de rejuvenescimento, eu estou falando de fibroblasto. Fibroblasto também é afetada a membrana plasmática com essas substâncias nocivas, provocando o envelhecimento cutâneo, porque nossa fábrica fica inadequada na produção. O melanócito também é uma célula que é muito alvo nos tratamentos, porque ela é responsável pelas manchas. Essa célula também é afetada, então pode acelerar mais o processo de aparecimento de mancha. A Bonavita, deixo aqui mais uma vez descrito. A Bonavita Dermocosméticos foi pioneira desde 2002 com os primeiros projetos e o lançamento do primeiro produto em 2005. Bases verdes, pioneira em levantar essa bandeira no Brasil e não só levantar a bandeira, mas entregar os dermocosméticos seguros, livre de substâncias xenobióticas. E o tema de hoje, propileno glicol, livre também dessa substância propileno glicol. Tá bom, Bel, você falou mal do propileno glicol. Ele é um produto versátil e altamente funcional. Muda para quê? Qual é o produto, a matéria-prima que eu tenho que procurar na base? Propanodiol é o ink name do Zemea. O Zemea é extraído do açúcar, da cana-de-açúcar. Ele tem função amplo aspecto também, ele é versátil, bactericida, solubilizante, hidratante, umectante, potencializador de função de barreira cutânea, ele protege barreira, ele não é agressivo como o propileno glicol. E base verde, tá? Propileno glicol é biosíntese. Glicerol é uma outra possibilidade dentro de uma formulação cosmética. Então, Zemea, nome comercial, propanodiol, ink name. Glicerol, nome mais conhecido, ink name, glicerin. Essas são as duas substâncias que são substitutas e são excelentes porque são consideradas verdes, muito segura porque não provoca nenhum tipo de agressividade e alergia à pele. Então, quando vocês forem buscar na formulação cosmética e encontrou o propileno glicol, não compre. Procure algo nesse contexto que eu apresento para vocês. Com isso, as alergias a cosméticos vão diminuir pra caramba. E, principalmente, muitos pacientes que a gente recebe no consultório relatam, eu não posso usar nada com propileno, tenho alergia, eu não posso usar nada com parabenos, tenho alergia. E aí você fica sem poder atender esse paciente, porque você não tem aonde escolher outro tipo de formulação. Agora você tem, ok? Então você já tem o caminho, já sabe quais as possibilidades e vai buscar isso na sua aquisição para ter os dermocosméticos seguros no seu atendimento. Muito bem, gente? Tá aí então nossos contatos. Procure saber mais e fazer a solicitação dos materiais que vocês desejam sobre esse tema, tanto comigo como também no canal. Podem chamar no direct do Instagram Bonavita Brasil ou lá no canal do YouTube Bonavita Dermocosméticos ou até mesmo no site da empresa bonavita.com.br. E eu deixo aí o meu e-mail para qualquer coisa, isabel@ciabb, que é o braço educacional aqui do Grupo Bonavita,
e aí você também consegue solicitação de material através desse canal. Um forte abraço para vocês, já deixo aí o convite adiantado para o próximo momento, para o próximo vídeo, para que você aprenda mais e mais a cada dia conosco. Até mais, pessoal!